O clima tá quente e o torcedor do Flamengo já começa o mês de outubro com aquele misto de ansiedade, expectativa e, claro, muita tensão nas movimentações dentro e fora de campo. E não é pra menos. Tem jogador voltando, possível convocação preocupando a diretoria, bastidores pegando fogo e até esse ídolo do clube se preparando para reencontrar o Mengão em pleno Maracanã. Então segura aí porque tem muita coisa importante rolando. A começar pelo nome que está no centro das atenções nas últimas horas, Gabigol. Sim, ele mesmo. Ídolo eterno da nação, protagonista de momentos históricos, mas agora com outra camisa, vestindo o azul do Cruzeiro. Muita gente ficou confusa com a ausência dele no último jogo contra o Vasco, achando que ele estava lesionado ou sendo poupado. Mas o motivo é simples, ele cumpriu suspensão. Tomou o terceiro cartão amarelo na vitória do Cruzeiro sobre o Bragantino, e, por conta disso, ficou fora da partida seguinte. Agora, com a suspensão cumprida, ele está liberado para enfrentar justamente o Flamengo. Isso mesmo. Gabigol está apto, e a expectativa é que ele esteja à disposição do técnico Leonardo Jardim para a partida no Maracanã. E aí vem aquele dilema. Gratidão eterna? Claro que sim. Mas do outro lado, agora, tem o adversário direto na luta por pontos importantes. O Cruzeiro briga na parte de cima da tabela, assim como o Flamengo, e o clima é de decisão a cada rodada. O torcedor rubro-negro reconhece tudo o que Gabigol fez, mas neste momento, o que importa é vencer. E vencer de qualquer jeito. Se for com gol do goleiro, de lateral, com bola desviada, tanto faz. O importante são os 3 pontos. Porque o campeonato não permite vacilos, e cada detalhe conta muito. Por mais que a presença de Gabigol no Maracanã traga emoção, o foco total é no Flamengo. Ele agora joga do outro lado e, como qualquer outro adversário, precisa ser marcado, anulado e, se possível, ter uma atuação apagada. Mas o que tá pegando mesmo dentro do ninho do urubu é a tal da data FIFA. Carlo Ancelotti, o técnico que está de olho na seleção brasileira, tá com uma pré-lista que inclui nada menos do que 5 jogadores do Flamengo. Pedro, Léo Pereira, Alexandro, Samuel Lino e até Léo Ortiz estão nesse radar. E mesmo com um acordo informal dentro da CBF para evitar convocações de atletas que atuam no futebol brasileiro, especialmente dos clubes que estão brigando na parte de cima da tabela, essa pré-lista deixa o torcedor e a comissão técnica com a pulga atrás da orelha. Afinal, não dá para confiar 100% nesse acordo de cavalheiros. Convocação é convocação, e se sair o nome de algum rubro-negro, o prejuízo é inevitável. E não estamos falando de jogos simples. A seleção brasileira vai disputar 2 amistosos lá na Ásia, um na Coreia do Sul e outro no Japão. O deslocamento é longo, cansativo, com mais de 20 horas de voo para ir e o mesmo tanto para voltar. Isso sem falar no fuso horário que atrapalha ainda mais a recuperação dos atletas. Imagine um jogador saindo de um jogo no domingo à noite, enfrentando uma maratona de viagem, chegando praticamente em cima do jogo da seleção, voltando e tendo que jogar novamente pelo clube na quarta-feira. É inviável. E se por acaso algum jogador for convocado, pode comprometer totalmente o rendimento do time nesses jogos importantes que estão por vir. E não para por aí. A seleção uruguaia também está com amistosos marcados na Ásia, e a expectativa é que Bielsa, técnico do Uruguai, poupe os principais nomes que atuam no Brasil. Mas ainda não tem nada oficial. Então o Flamengo segue em alerta, porque logo depois da data FIFA, o time vai encarar uma sequência duríssima. Primeiro, tem o Botafogo fora de casa, no Engenhão. Depois, é o Palmeiras no Maracanã. E em seguida, vem o Racing, pela Sul-Americana. São 3 jogos pesados, decisivos, em um curto espaço de tempo. Qualquer desfalque pode custar caro, ainda mais quando se trata de jogadores que são fundamentais no esquema do time. Por falar em desfalque, a boa notícia da semana é que o departamento médico do Flamengo está completamente vazio. Isso mesmo. Pela primeira vez em um bom tempo, não tem ninguém em tratamento. Todos os jogadores estão liberados clinicamente. Mas isso não significa que todos já estão prontos para voltar a jogar. Um bom exemplo disso é o chileno Eric Pulgar.
Ele já concluiu o processo de recuperação com os médicos e fisioterapeutas, mas agora está na fase de transição. Está treinando com bola, fazendo exercícios específicos de condicionamento físico, testando força, velocidade, precisão e resistência. A comissão técnica trabalha com a possibilidade de contar com ele no clássico contra o Botafogo, mas tudo vai depender da resposta dele nos treinos. E tem um detalhe importante: o gramado sintético do Engenhão é uma preocupação à parte. Jogador voltando de lesão muscular sente mais impacto e risco de nova lesão. Por isso, não está descartado que Pulgar só retorne efetivamente no jogo contra o Palmeiras no Maracanã. Outro que também deu alívio ao torcedor foi o lateral Wesley, que sentiu dores no tornozelo, ficou de fora do confronto contra o Corinthians e também não viajou para a Argentina. Mas a recuperação foi rápida, e ele já treinou normalmente com o grupo. Está pronto para ser relacionado e deve ser uma opção para o técnico na próxima rodada. Com isso, o Flamengo chega à reta final do campeonato com força máxima, ou pelo menos o mais próximo disso que já teve em muito tempo. E isso é essencial se quiser brigar pelo título até a última rodada. Enquanto o Flamengo trabalha em campo, fora dele a diretoria também está envolvida em uma verdadeira batalha nos bastidores. E um dos nomes que voltou aos holofotes foi o da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Uma fala dela em entrevista recente causou enorme repercussão, principalmente entre os torcedores do Flamengo. Ela sugeriu, em tom de ironia, que se fosse criada uma nova liga de clubes sem o Flamengo, o rubro-negro teria que jogar contra ele mesmo e ver se daria audiência. Uma provocação direta, carregada de sarcasmo, mas que esconde uma grande contradição. É que em 2015, quando ainda era apenas patrocinadora do Palmeiras, a própria Leila deu uma declaração dizendo que, se as coisas continuassem daquele jeito, ela largaria o Palmeiras e iria para o Flamengo, pois o clube carioca dava muito mais visibilidade. Ou seja, ela sabia, reconhecia e admitia publicamente o peso da camisa do Flamengo, a força da torcida e a audiência que o clube gera. Agora, anos depois, já como presidente, tenta minimizar exatamente isso para pressionar o clube a aceitar um modelo de contrato de direitos de transmissão que, claramente, não favorece o rubro-negro. O contrato da Libra, que ela mesma articulou junto à Globo, tem cláusulas que são prejudiciais ao Flamengo. E é por isso que o BAP, membro da diretoria do Flamengo, está resistindo, brigando por condições mais justas. O objetivo é garantir que o Flamengo receba de acordo com sua relevância, audiência e número de torcedores. Não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote como se tivessem o mesmo peso. Isso não é arrogância, é realidade do mercado. E essa tentativa de desmoralizar o clube na mídia só mostra que há muito mais coisa por trás dessa disputa. O que está em jogo é o futuro do futebol brasileiro, e nesse cenário, o Flamengo não pode e não vai abrir mão daquilo que construiu com muito esforço dentro e fora de campo. É justo lutar por uma fatia maior quando se é responsável por boa parte da receita gerada. Não é uma questão de vaidade, é uma questão de justiça comercial. E é nesse ambiente de tensão, tanto nos bastidores quanto dentro das quatro linhas, que o Flamengo segue sua caminhada. Com o elenco completo, técnico ajustando os detalhes, torcida fazendo sua parte e a diretoria tentando proteger os interesses do clube no cenário nacional. Outubro começou com tudo, e cada jogo, cada declaração, cada movimentação nos bastidores pode ser decisiva. E o torcedor, claro, vai acompanhando de perto, vibrando, criticando, cobrando, mas sempre acreditando que no final, o Flamengo vai sair mais forte. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, o torcedor rubro-negro já começa a projetar o que pode ser essa reta final de temporada. A expectativa é alta, o time começa a ganhar corpo e, pela primeira vez em muito tempo, a palavra força máxima pode ser usada sem exagero. O departamento médico vazio representa muito mais do que boas notícias de recuperação. É sinal de que o trabalho interno vem sendo feito com mais critério, que o planejamento físico começa a dar resultado e que a comissão técnica tem mais opções para montar um time competitivo. E com uma sequência de jogos decisivos vindo por aí, ter todos os jogadores à disposição pode ser o diferencial que vai separar quem vai brigar pelo título até o fim de quem vai ficar pelo caminho. Só que, ao mesmo tempo, o Flamengo precisa driblar outros tipos de obstáculos.
A convocação para a seleção brasileira e a seleção uruguaia, mesmo que ainda não seja oficial, é uma sombra que paira sobre o ninho. Ancelotti pode até ter sinalizado que não vai chamar jogadores de clubes que estão disputando o topo da tabela, mas isso não é garantia. Basta um nome rubro-negro aparecer na lista final para que toda a logística do clube vá por água abaixo. Jogadores que são titulares absolutos, peças-chave, podem ficar de fora de confrontos diretos que valem mais do que 3 pontos. E aí não tem gratidão, acordo ou conversa que segure a bronca. O clássico contra o Botafogo, por exemplo, já tem uma carga enorme por si só. Um confronto direto, dentro do Rio, com rivalidade histórica e valendo muito na tabela. Se o Flamengo entra desfalcado por conta da data FIFA, o equilíbrio do jogo muda completamente. E logo depois vem o duelo contra o Palmeiras, outro adversário direto na briga pelo topo. É praticamente uma final antecipada, daquelas que definem rumos no campeonato. Não dá para entrar nesse tipo de jogo sem estar com a força total. E ainda tem o Racing, adversário complicado na Sul-Americana, com clima de mata-mata e pressão no Maracanã. Por isso, cada decisão que vier da CBF ou das seleções sul-americanas precisa ser monitorada com lupa. Não dá para vacilar. A boa notícia, pelo menos por enquanto, é que jogadores importantes estão retomando o ritmo. O caso do Pulgar, por exemplo, é emblemático. Ele teve uma recuperação longa, passou por todas as etapas do processo médico e agora está naquela fase final de transição. Não é só voltar a correr, é voltar a competir em alto nível. Os treinos com bola, os testes de força e explosão, tudo isso é fundamental para saber se ele estará mesmo pronto para enfrentar uma partida de alta intensidade como vai ser esse Botafogo e Flamengo. A comissão técnica está sendo cautelosa, e com razão. Não adianta colocar o jogador em campo antes da hora e correr o risco de perder ele de novo por lesão. É melhor esperar mais alguns dias e ter ele inteiro nos jogos mais decisivos. E esse cuidado com os jogadores mostra uma mudança de postura dentro do clube. O Flamengo, que por muito tempo foi criticado por acelerar retornos, agora parece mais consciente de que o planejamento físico é tão importante quanto o técnico. Até porque, com o calendário apertado, qualquer deslize pode custar caro. São viagens longas, jogos em sequência, gramados ruins, como é o caso do sintético no Engenhão, e adversários cada vez mais preparados. Nesse cenário, cada detalhe conta. Enquanto isso, a torcida vai acompanhando tudo de perto, vivendo intensamente cada notícia. A possibilidade de reencontrar Gabigol no Maracanã mexe com o sentimento de muita gente. Afinal, estamos falando de um dos maiores nomes da história recente do clube. Um jogador que decidiu finais, fez gols históricos e ajudou a construir momentos inesquecíveis. Mas agora ele veste a camisa do Cruzeiro, e o jogo é contra. Não dá para misturar as coisas. A emoção existe, claro, mas o foco é no Flamengo. O adversário precisa ser tratado como adversário, independentemente do passado. Quando a bola rola, não tem gratidão que segure. O que importa são os 3 pontos. E o que dizer da situação da Leila Pereira? O que era apenas uma disputa nos bastidores virou um tema quente nas rodas de conversa e nas redes sociais. A fala dela, tentando minimizar o impacto do Flamengo em uma nova liga, caiu como uma bomba. Ainda mais depois que veio à tona aquela declaração antiga em que ela admitia que o clube rubro-negro dava mais visibilidade. Isso deixou claro que existe uma tentativa de desestabilizar o Flamengo na base do discurso, jogando a torcida contra o clube, tentando fazer com que ele aceite um contrato que, claramente, não é benéfico. E aí entra o papel da diretoria. O BAP tem segurado a bronca, resistindo às pressões, peitando o sistema e deixando claro que o Flamengo não vai ceder tão fácil. O clube tem a maior torcida do país, é o que mais atrai audiência, o que mais vende camisa, o que mais engaja nas redes. Não dá para aceitar um modelo de divisão igualitária de receitas como se fosse só mais um. Essa narrativa de que todos devem ganhar o mesmo é bonita no discurso, mas não funciona na prática. Quem atrai mais público, quem gera mais valor, tem que ser reconhecido por isso. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada.
Bora fortalecer o central rubro-negro, rapaziada. O mercado da bola nunca para de surpreender, e o último burburinho que vem agitando o mundo do futebol promete abalar estruturas. Segundo fontes próximas ao clube, Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, teria feito uma proposta considerada absurda pelo Flamengo, dando sinais de que deseja transformar o rubro-negro no que alguns já apelidam de PSG das Américas. O valor exato da oferta não foi revelado, mas circula nos bastidores que seria algo capaz de rivalizar com as maiores transações internacionais já registradas, despertando olhares atentos de jogadores, empresários e torcedores. O rumor ganhou força após reuniões discretas entre dirigentes do clube carioca e representantes do magnata catari. Embora o Flamengo ainda não tenha se pronunciado oficialmente, a notícia já provocou reações nas redes sociais, com torcedores divididos entre a empolgação e a preocupação de ver suas estrelas podendo desembarcar em Paris ou em novos projetos milionários. Fontes internas sugerem que a intenção do PSG seria criar uma filial de investimento esportivo nas Américas, com o Flamengo servindo como base para atrair talentos sul-americanos e consolidar o poderio do clube no continente. Especialistas em mercado de transferências avaliam que uma operação desse porte poderia redefinir a competitividade no futebol brasileiro e sul-americano. Além disso, abriria precedentes para que outros clubes de ponta na Europa olhassem para a América do Sul não apenas como fornecedora de craques, mas como parceiro estratégico para expansão de marca. A magnitude da proposta teria deixado a diretoria rubro-negra em uma posição delicada, entre a tentação financeira e a responsabilidade de manter o elenco e a torcida satisfeitos. Enquanto os detalhes permanecem envoltos em sigilo, o que se comenta nos bastidores é que Nasser Al-Khelaifi quer algo mais do que apenas um time competitivo. A ideia seria criar uma espécie de PSG tropical, capaz de rivalizar em visibilidade, receita e marketing com os gigantes europeus. Jogadores, comissão técnica e agentes já estão atentos, sabendo que uma eventual concretização dessa negociação poderia transformar carreiras e redesenhar o mapa do futebol sul-americano. Até lá, resta aos fãs acompanhar cada rumor, cada encontro e cada movimentação nos corredores do Maracanã e do Parque des Princes, porque, se a notícia se confirmar, o Flamengo poderia estar prestes a entrar em uma nova era de protagonismo global. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro-Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!